nosso terceiro evento Memória do Arquiteto. E nós temos a honra de ter presente conosco o arquiteto Milton Ramos, que é um dos paradigmas para nós arquitetos aqui em Brasília. Tem uma obra exemplar, magnífica, um profissional de comportamento ético que pode servir de modelos para nós. Então, eu queria dizer para o Milton que temos muita honra de tê-lo aqui e convidamos ele para fazer parte aqui da mesa. Vou passar isso aqui para você. Vê se prende aqui. Eu convido para fazer parte da mesa, para esse bate-papo com o Milton, o arquiteto Manuel Balbino de Carvalho. Convido o arquiteto Aleixo Anderson Furtado. Convido também o arquiteto Gilson Paranhos. E para a mesa de caminhos machista, a arquiteta Yara Barbosa. Precisamos ter a presença feminina mais constante aqui. Pode começar. Aí eu vou mostrar os slides. O arquiteto Milton Ramos foi diplomado pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil em dezembro de 1958 e foi instrutor de desenho na mesma faculdade. De 1959 a 1967, no Distrito Federal, pertenceu ao quadro de profissionais da construtora Pederneiras S.A. Executou as obras do Hospital Distrital de Brasília, edifício comercial de propriedade do Banco Real, edifício comercial de propriedade das Caixas Registradoras Nacional, Palácio de Itamaraty, entre outras. Juntamente com o arquiteto Carlos Magalhães, construiu a residência do arquiteto Oscar Niemeyer na MFCPW. Em 1986, desenvolveu o projeto executivo e detalhamento do Palácio de Itamaraty. Elaborou os projetos para vários clubes sociais e esportivos no período de 69 a 92, no Distrito Federal, Goiás, Amazonas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Fez várias viagens aos Estados Unidos como assessor do arquiteto Olavo Campos, autor da Embaixada do Brasil em Washington. Em 1970, projetou o Instituto Histórico e Geográfico. Em 1972, o Oratório do Soldado. Em 1974, projetou a reforma do Cine Brasília, cujo projeto original é do arquiteto Oscar Niemeyer. Desenvolveu o projeto executivo e detalhamento do Teatro Nacional. Em 1976, desenvolveu o projeto do anexo do Teatro Nacional. Em 1977, projetou o comando da Base Aérea de Anápolis. Em 1980, o aeroporto de Confins em Belo Horizonte. Em 1987, a estação presidencial da Base Aérea de Brasília. Desenvolveu também vários projetos de habitação multifamiliares com a tecnologia da pré-fabricação no período de 1967 a 1992.
Vale ressaltar a qualidade de detalhe da obra do Newton, que eu acho que serve para exemplo, como eu falei, para nós arquitetos e estudantes. Então, para nós é um prazer tê-lo aqui. E, como sempre eu começo a fazer as perguntas, eu vou perguntar como você chegou à arquitetura? Qual foi a sua trajetória para chegar a fazer o curso de arquitetura? Como é que foi a sua vida antes para você chegar nessa fase? Bom, inicialmente eu comecei como desenhista de arquitetura, os meus primeiros passos, né? Fiz um curso profissional, depois comecei a frequentar escritório de arquitetura, praticando desenho no Rio de Janeiro. Trabalhei, inclusive, em escritório que o nosso colega Elvio de Brugar esteve também, no Rio de Janeiro, do Arnaldo Gladosh. Depois, fiz vestibular para arquitetura, procurando paralelamente trabalhar em arquitetura, como desenhista, criando experiência. E em 1958, fui diplomado pela Faculdade de Arquitetura e estava havendo um recrutamento para Brasília na época. E mais ou menos em fevereiro de 59, vim para Brasília. Mas vim com a função de executor de obra, que era, inclusive, minha intenção, que eu queria saber um pouco conhecer obra, entender um pouco da execução de obra, que eu percebia que para que eu pudesse ter uma qualidade melhor no meu trabalho, eu teria que ter um aprendizado executivo mais aprimorado. E assim foi. Então foi uma experiência extraordinária. Convivi com bons profissionais. Então você convivia o dia a dia, almoçava, jantava, construção, discutindo detalhes, discutindo técnicas e sempre correndo atrás de datas, e com isso você começava a desenvolver uma série de tecnologia executiva própria dentro do seu meio da empresa. Nesse inteirinho, então, passei a ter contatos com o escritório de arquitetura da Nova Cap. A Nova Cap tinha um escritório ali ao lado do Congresso, feito provisoriamente de madeira, que era chefiado pelo Oscar Niemeyer, que era o departamento de arquitetura e urbanismo ali. Então a equipe do Oscar, na época, saiu os projetos dali. Então gerenciava todos esses projetos principais dali, inclusive o Hospital Distrital, né? Então passei a ter contato com profissionais da área, nessa época, nesse escritório. Paralelamente a isso, a empresa, vendo a minha vontade, a minha disposição ainda jovem e o entusiasmo, paralelamente me colocou como administrador de um acampamento que tinha na época 1.800 homens, 1.600 homens, vindos de todo o Brasil, para você gerenciar também.
Então você convivia com problema de obra e tinha que conviver com problema pessoal também dos diversos segmentos. Morava engenheiro solteiro, engenheiro casado, funcionários da Nova Cap, operários de um modo geral, pedreiros, bombeiros, eletricistas. Então, por contrato, a companhia tinha que construir casa para o pessoal mais graduado e alojamento para o corpo de operários. Eram alojamentos coletivos, com refeitórios. E aquilo trazia muitos problemas. Nós tínhamos uma série de problemas constantes, né? Não havia praticamente polícia a quem você reclamar, então eu acabei tendo que criar uma polícia própria. Então você tinha que criar uma polícia própria, delegar alguns parâmetros para conseguir alguma disciplina. E, ao mesmo tempo, você tinha aqui a sua tarefa de obra. Essa sua tarefa de obra, geralmente, não tinha período, expediente determinado. Ela podia varar à noite, porque tinha prazos. Os prazos eram coisas determinantes sempre numa obra. Então, muitas vezes, você tinha o compromisso de concretar uma laje. A hora que fosse, você tinha que terminar essa laje. Bom, devido a essa experiência, me veio, ainda como integrante da companhia, o convite para detalhar o Palácio Itamaraty e, ao mesmo tempo, executá-lo, né, como o executor ali. Então, montei um escritório de obra voltado para o desenvolvimento do projeto de arquitetura e, consequentemente, a execução da obra. Então, foi um trabalho maravilhoso, gratificante, que eu acho que dificilmente nós, arquitetos, vamos ter nós temos essa condição, que é de você executar a obra e, ao mesmo tempo, você está lidando com detalhe e exigindo a melhor execução e qualidade daquele detalhe. Então, foi muito gratificante. Então, nessa obra, eu tive experiências maravilhosas que, já com uma certa experiência executiva, comecei a querer me soltar mais como arquiteto, criar mais coragem, né? Porque você fica com certo receio sem suporte, você começa a ter muito receio daquilo que você vai executar. Então, no momento que você adquire um suporte de aprendizado prático maior, você começa a deslanchar. Então, eu fiz ali experiências maravilhosas. Cheguei ao ponto de fazer maquetes de coisas principais, como aquela escada central em concreto, em escala 1:20, armada com arame, então, para sentir na realidade, porque eu sabia que aquilo era uma coisa de extrema importância, então ela teria que ir para o local com a maior certeza. Paralelamente a isso, então, quando se falava numa escada helicoidal, vinha o problema da execução dessa escada. Como é que seria a execução dessa escada? Se ela seria em concreto aparente. Então, ela é uma hélice. Então, para ser uma hélice, não seria qualquer forma, contrariando aquele desenvolvimento da hélice. Então, nós desenvolvemos a forma toda em ripinha, acompanhando a hélice, assim. Então, a forma inferior da escada é toda em ripa, acompanhando justamente a hélice, não contrariando esforço nenhum. Depois veio os arcos. Os arcos foi muito interessante também,
que depois de nós desenharmos a fachada do palácio, os arcos intermediários é um semicírculo. E assim fizemos os arcos extremos. E aí eu notei que os arcos extremos, mesmo parando no mesmo ponto de tangência, os semicírculos dos arcos intermediários, a sensação que nós tínhamos é que as pilastras extremas estavam com tendência a se abrir. E que o ponto de tangência visualmente se dava acima dos demais. Então eu fiquei preocupado com aquilo. Aí fiz uma maquete em escala 1:20, já fazendo uma correção de concordância de curva. Aí eu já busquei uma concordância de curva com um arco de círculo, cuja tangente seria mais embaixo, para ter um engrossamento naquele ponto. E foi aí que eu consegui chegar no equilíbrio, mas essa curva ainda trabalhei um pouco mais nela até chegar no ponto que eu achei ideal. Essa maquete foi fotografada. Fala, Felipe. Foi fotografada para estudar exatamente essa incorreção. Não é. Muitas vezes, quando você estudou na maquete, para perceber exatamente a diferença dos arcos centrais, né? Tem os arcos da ponta, que no Alvorada, por exemplo, você tem uma tendência. Das pontas do Alvorada, você sente que elas têm uma... Eu observei também esse detalhe que ele chamou a atenção, que você descobre muitas incorreções na fotografia, porque ela distorce o que o olho humano geralmente distorce. Mas isso não é novidade não, que os gregos, né, já sabiam disso já há muito tempo. Então o Partenon, por exemplo, o frontão é inclinado para trás, porque se você fizer perpendicular, a tendência é que ele caia, né? E as colunas extremas do Partenon também, dos templos daquela época, eram sempre mais grossas que as intermediárias. Sempre foram. E o primeiro intercolúnio, ele é menor do que os intermediários. Então, naquela época, ele já buscava essa correção. Então, influenciado também por essas coisas, que eu percebi que eu podia, de uma forma ou outra, fazer essa correção. Depois me veio o desafio do seguinte: primeiro estudar um concreto que, preenchendo aquelas formas, evitasse vazios e correções posteriores, porque aquilo seria o acabamento definitivo do palácio. Então construímos um pedaço de arco, semicírculo de arco, com as formas que seriam, que elas são ripas horizontais, que depois vai determinar uma forma que é gerada por uma reta que se apoia num elemento reto e um elemento curvo. Então aquilo gera aquela forma. Aquela forma, então, vai gerando ripas trapezoidais, com dimensionamentos diferenciados. Então nós construímos um pilar daquele em concreto para estudar essa forma, porque essa ripa tinha que ser rigorosamente repetida em toda a periferia do palácio, com todo aquele rigor. E foi estabelecido também que começaria em ripa horizontal, que nós não poderíamos concretar na época, devido à falta de equipamentos que se tem hoje, que antigamente nós fazíamos tudo na base do carrinho, era betoneiro e carrinho que se concretava.
Então, nós verificamos que não podia ter marca da emenda. Nós tínhamos que concretar o pilar até uma altura, em toda a periferia, e depois, no dia seguinte, concretar mais outro anel até uma... Então, resolvemos fazer em ripa, porque parávamos justamente na junta da ripa. E isso fez com que não se perceba essa transição que sempre dá no concreto de diferenciação de tonalidade ou mesmo a emenda. Fora isso, tínhamos a esbeltez da testa do pilar, que era uma coisa muito fina, muito esbelta, de 7 centímetros. E eu tinha certeza que aquilo na desforma quebraria, né? Então, botamos um ferro envolvido por um outro ferro bem fino, em forma de hélice, para proteção de todo esse elemento frontal, devido à esbeltez dele. Fora isso, fizemos várias experiências de concretagem de seção do pilar, com diversos agregados, e devido a essa esbeltez dele, ele afinando, depois engrossava, partimos para o seixo rolado. Então, escolhemos um seixo rolado intermediário, que nos facilitou essa concretagem. E aí fui vivendo momentos emocionantes assim, nessa execução, né? Aquele vão, o vão central, por exemplo, na época não foi pretendido, era concreto armado comum, com uma viga de 70 centímetros, calculada pelo extraordinário calculista Joaquim Cardoso, fabuloso. Então, a armação dessa viga de 70 centímetros, vencendo na época, era um Deus nos acuda, vencendo um vão de 30 metros. A armação dela era ferro soldado de topo. E a solda essa tinha uma máquina especial que fazia essa solda. Essa solda sofria periodicamente e sucessivamente testes de garantia dessa solda. Os estribos eram soldados. Existia uma contrafesta desse vão, que ocorreu coisas interessantes. No momento que você tirava o escoramento, o vão de baixo, o escoramento já ficava solto, porque ela de momento não baixava, só ia baixar tempos depois. Isso foi trazendo experiência e confiabilidade no exercício profissional. 8 anos passados, passei 8 anos nessa empresa, aí resolvi sair, pedi para sair e montei meu escritório de arquitetura. Nos primeiros passos, unicamente como arquiteto, comecei a desenvolver trabalhos para a Nova Cap. Então, desenvolvi alguns trabalhos para a Nova Cap para garantir o funcionamento do meu escritório. Depois fui conseguindo alguns trabalhos, fiz muitos trabalhos para a construtora Rabelo. Nesse inteirinho, fui convidado a detalhar o Teatro Nacional. O teatro também foi um desafio fantástico, uma nova experiência. Segui fazendo projetos de pré-moldagem, né, para a construtora Rabelo, que na época tinha uma fábrica, para a época, de ponta, uma fábrica toda
mecanizada, com cura a vapor, com pontes rolantes, com engradados e carretas próprias para transporte até a obra de peças. Então aí veio uma grande experiência de começar a ter o contato também com o pré-moldado. Agora, a experiência com pré-moldado foi interrompida depois de um certo período, porque houve a dissolução da empresa e tal. Então não deu para que houvesse um grande desenvolvimento daquilo que se estava desenvolvendo. E era um projeto que primeiro eles vendiam para depois encomendar. Então você tinha que sair correndo atrás do prazo para entregar um estudo quando requeria uma pesquisa, um desenvolvimento grande. Então você passava a desenvolver e detalhar esse trabalho durante até a própria montagem, que você ia procurando estabelecer soluções. Então, desse eu tenho um grande ressentimento dele não ter ido adiante, porque uma coisa assim de 20 e poucos anos atrás, hoje nós poderíamos estar com um bom desenvolvimento tecnológico dessa área. Nós chegamos a estudar até de um layout para essa fábrica, que seria a entrada das peças em túneis com cura a vapor, em que já saía no outro extremo já a peça curada, pronta para o depósito, para ser transportada para o canteiro. E teríamos evoluído muito em negócio de painéis, do próprio projeto em si, né? Instalações, etc. Em resumo, a minha experiência como arquiteto foi basicamente isso, né? Contatos com grandes obras, muita vivência com a parte executiva, que eu sempre achei da maior importância. Eu acho que você não pode nunca achar que você está seguro daquilo sem você ter uma base mais sólida da execução daquilo que você pretende edificar. Eu acho da maior importância isso. Bem, já dá licença. Eu queria voltar um pouquinho. Voltando um pouquinho, os principais objetivos dessa memória é levar e aprofundar um pouco essa questão da vivência profissional desde o começo, né? Parece que todo o pessoal que veio para Brasília nessa época, eu acho que já Brasília é canteiro de obras, mas parece que anterior, o fato de ter vindo para Brasília parece que já era uma vontade de participar dessas obras, né? Ele colocou um pouco isso, quer dizer, ele já havia necessidade de conhecer de obra para projetar. E eu queria saber antes, quer dizer, você trabalhou como desenhista no escritório, depois que você foi para a faculdade? Não, eu trabalhei como desenhista depois que eu ingressei na faculdade. Mas durante a faculdade eu ainda exerci a profissão de desenhista, né? Mas vivenciando o trabalho de um escritório de arquitetura, né? E nessa experiência você sentiu que realmente tinha que conhecer de obra para poder projetar? Sem dúvida. Sem dúvida. Outra coisa que eu queria entender melhor é essa questão do acampamento. Como é que foi essa questão de administrar esse acampamento? Alguns detalhes disso aí que você tem colocado na gente. Não, tem coisas interessantíssimas, né? As coisas... Eu, como solteiro na época, e administrando o acampamento, porque a empresa tinha vários segmentos de obra, inclusive ela tinha a parte de pavimentação, eu estava na parte de obras civis, né? E tinha outros engenheiros de obras civis também. Então os solteiros moravam numa casa
para técnicos solteiros, engenheiros solteiros. E essa casa ficou pronta, nós tivemos um problema. Como nós vivíamos fora, tinha que ter alguém para administrar a casa, fazer a lavagem de roupa, enfim, fazer a limpeza da casa e tal. Então a mão de obra era muito escassa. A mão de obra era muito escassa. Então eu consegui uma senhora de idade e me apresentaram uma senhora, até um encarregado da obra, me apresentou a senhora, ela é da região e tal. E eu determinei para ela, eu disse, olha, esse é o quarto de fulano, beltrano, ciclano, e a senhora faz o seguinte, eles vão deixar as respectivas roupas para serem lavadas. Quando a senhora lava as roupas respectivas e coloca na cama de cada um. Aí saí. Fui para a obra de manhã. Então um deixou uma coisinha, outro deixou outra. Eu fui para a obra e voltei só à noite. Quando eu voltei à noite, ela estava sentada no degrau de acesso à casa, de perna cruzada, fumando cachimbo. Até aí tudo bem. Aí entrei, cumprimentei. Eu não tinha deixado. Aí tinha um outro que veio comigo, que tinha deixado a roupa. Aí me chamou e disse assim, vem ver o que ocorreu. Aí me mostrou. Realmente ela lavou a roupa e colocou em cima da cama a roupa lavada em cima da cama. Então, como eu mandei ela lavar, ela lavou e colocou em cima da cama. E tem essas passagens pitorescas, né? Teve um aniversário meu também que eu cheguei cansado, foi até uma concretagem. Eu cheguei já cansado, tarde da noite. Aí eu fui... Era no dia seguinte, fui deitar, o aniversário era no dia seguinte. Aí deitei, tomei banho e tal. No dia seguinte, a casa de madeira, né, com o piso constituído de frisos de madeira, né? Estou vendo aquela barulheira no corredor. Daqui a pouco eu vejo uma vaca sendo empurrada para dentro do meu quarto. Eles me deram de presente uma vaca. Empurraram para dentro do meu quarto. Teve outro um Natal também. Esses são os lances engraçados, né? Teve um Natal também que eu cheguei, foi Natal, véspera de Natal. Ia ter uma festa em casa e tal. Mas quando eu cheguei no meu quarto também, cada um tinha seu quarto. Tinha 2 patos com um babador escrito Feliz Natal, papai, e a cama toda suja já. Tinha esses lances, a gente tinha que conviver um pouco com isso, né? Porque era muito trabalho. Teve um amigo meu também, essa também eu achei muito engraçada. Um amigo meu, aliás, era o chefe, essa quase que eu perco o emprego. O acampamento como eu administrava, eu tinha uma polícia tirada dos próprios funcionários da empresa. Então, tinha uma guarda. Porque tinha muito excesso, tinha sujeito que bebia, fazia baderna lá dentro. Então, nós tivemos que criar uma polícia. Então, esse meu chefe tinha a casa da chefia da companhia, eu arrumei a casa, ele pediu para fazer uma reforma, que ele tinha casado no Rio de Janeiro e ia chegar com a esposa para morar na casa. E me pediu que no início, que a esposa dele era muito
receosa, vinha para Brasília, aqui não tinha, era um lugar ainda muito seguro, vivia aqui no mato, se eu podia botar um guarda ali e tal. Eu disse, não tem dúvida, não. E a casa tinha uma cerca também de madeira, né? Aí eu peguei um funcionário que era praticamente um anão, ele era desse tamanho assim. Ele era um pouquinho mais baixo que a cerca. E dei um apito para ele e mandei que de meia em meia hora à noite ele ficasse apitando ali, dando um apito. Aí eu dei essa ordem e fui dormir, isso era de noite, né? No dia seguinte ele me xingou de tudo quanto é nome. Que aí ele foi ver até que ele achou um anãozinho em volta da cerca lá. Mas tem esse lance, uma infinidade de lances aí que não me ocorre agora, não. Nós tivemos que fizemos também no acampamento, que nós tínhamos que criar motivações também, né? Porque era difícil, a mão de obra era muito difícil, você vinha de outros lugares, então você tinha que criar motivações. Chegou uma época que nós chegamos a ter um verdadeiro jardim zoológico, né? Porque os candangos, quando queria fazer um agrado a você, trazia um bicho, assim, porque era comum, você muitas vezes estava no canteiro, corria um bicho, você ia do canteiro para o acampamento, você via um bicho, entendeu? Era muito comum isso. Então aquilo foi aumentando, e como tinha o rancho, com 1.000 e poucos homens, você pegava aqueles restos, você sempre conseguia manter, né? Posso colocar aí? Fala aqui aí. É para lembrar o Nilton, nesse trabalho do Itamaraty, ele realmente dirigiu o canteiro, né, como executivo mesmo, fazia os contatos com a minha mãe, que na época estava fora do país, e tinha o lado de contato também com os artistas que lá trabalhavam no Itamaraty. O Bruno Jorge, o Volpe, né? Celeste Vulcão, Bodenais. Então, se abordar alguma coisa com relação a esse contato com a área artística. É outro detalhe gratificante. Eu tive a felicidade de conviver na obra com Bruno Jorge, com Volpe. E, inclusive, eu tenho em minha casa o original do Sonho do Dom Bosco. É um afresco que tem lá no segundo pavimento do Itamaraty. Ele pintou numa folha de eucatex. Ele fez o estudo, depois ele mandou que preparasse a parede e fez o afresco na parede. E eu não sabia de nada. Quando no dia dele ir embora, ele chegou e me presenteou com aquele original dele. O Bruno Jorge, eu tenho um meteoro feito na cabeça de um giz. O primeiro, ele fez o estudo e me presenteou também esse meteoro, uma peça desse tamanho, feita na... Ele me presenteou isso, mas também quando ele saiu da obra, porque ele deu arremates na obra, polimentos, essa coisa foi feita na obra. E quando ele saiu também, ele fez uma rosácea para mim, coisa muito bonita que está até hoje na minha casa, na parede da minha casa, em concreto, aparente. Ele fez uma forma de gesso, também me deu de surpresa, e fundiu em concreto nessa forma de gesso. Essa rosácea me presenteou. Essa convivência é gratificante, né? E conviver com Sérgio Camargo, que fez a parede do auditório, né? Que são sólidos, são prismas
com determinados cortes que vão dando uma superfície irregular. O Atos Bulcão, um sujeito extraordinário, um artista extraordinário. A Mary Vieira, que é aquela escultura de aço inoxidável, que a ideia dela é que cada um chegasse ali, tocasse e criasse a sua própria forma, né? Burle Marx, né? Então eu tive a felicidade de conviver com esses mestres fantásticos. E com isso você aprende sempre uma coisinha, né? Você falou em mestre da polícia, fala mestre da obra. Quem era o mestre da obra? O mestre da obra, o falecido Abreu, né? Que era um amigo seu. Que era um amigo particular, tornou-se um amigo particular, que era uma figura humana extraordinária e da maior competência, né? Um sujeito cumpria fielmente aquilo que era determinado, sério, brigava por aquilo, né? E o Gilson me perguntou, o início de Brasília era fantástico porque todos tinham um espírito idealista, né? De participar da construção, tinha esse ambiente, participar da construção da cidade, fazer parte daquilo que seria a nova capital do nosso país. Então havia essa empolgação, havia muita solidariedade entre as construtoras, entre os colegas. Você, muitas vezes, a sua meta não podia ser alcançada devido ao seu equipamento. Naquele período, a construtora que estava mais folgada te ajudava, te emprestava equipamento. Então havia muita solidariedade na execução da capital. E, particularmente, a gente tinha um idealismo. Eu vim com muito idealismo para essa cidade aqui. Embora a coisa foi mudando, e está bem diferente. Vou aproveitar o seu gancho aí da honra que você teve com aqueles mestres para dizer da minha honra em ter tido este mestre aqui, né? Vim como pioneiro também, como estudante, entre as primeiras turmas da Escola de Arquitetura. Vim para cá porque um semestre antes, alguns meses antes, visitei Brasília e queria fazer arquitetura. E descobri que eu tinha que ficar aqui, né? E vim para cá. Comecei como estudante na escola e o Milton começava o escritório dele um pouquinho antes daquele período. E eu tive a oportunidade de trabalhar com esse mestre. O que eu aprendi de arquitetura, aprendi com ele, evidente que aprendi com meus professores também. A escola era um movimento fantástico naquele período. Mas ele tinha dois mestres, porque tinha um mestre dos mestres na escola, que era o professor Edgar Guedes, e o outro mestre era o Milton Ramos, com quem aprendíamos no escritório. Eu queria enfatizar que ele coloca como projetista, arquiteto, desenhista, que é fundamental também ter o domínio do desenho para chegar ao traço original, e executor, construtor. Nós estamos na frente de um arquiteto completo, né? Que executa o trabalho que faz. Teve a oportunidade de fazer detalhes, e eu acredito que a arquitetura é a soma, porque Deus está no detalhe, né? Temos algumas observações de alguns mestres internacionais sobre os menos a mais, coisas desse tipo. E o Milton é uma figura fantástica, com os jovens que foram para o escritório, e na qual ele colocava esse espírito de seriedade, de formação profissional, de preocupação com o detalhe, com o desenho, com a qualidade do desenho, com a qualidade do conceito que se colocava através do desenho. Quer dizer, não é puramente o desenho, não é puramente a obra construída, mas é dissecar o detalhe ao máximo. E era fantástico trabalhar com ele no escritório. Evidente, tínhamos algumas dificuldades, porque ele era extremamente sério, além do que a gente gostaria que fosse, mas a gente cuidava para ver se não seria isso. Mas essa imagem é que eu gostaria de pôr um pouco em discussão, porque havia, não sei como é que hoje está esse conceito,
de um homem de difícil, né, trato dentro do escritório. Tem uma história, por exemplo, quando detalhava lá, ele trabalhava em cima do Itamaraty, foi um embaixador brasileiro, que aliás chama de coordenador do processo de transferência do Itamaraty para o Brasil, e levou embaixadores, diplomatas estrangeiros, assim, 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, chutar um horário que importa é a história. É do período de trabalho. Eles estão lá, entram aquelas figuras e ele desenhando, eu aqui, né, o mestre faz. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Esse cara tinha umas fotografias de trabalho, tinha umas coisas que davam na parede, nos desenhos. O brasileiro diplomata era extremamente diplomata. Aí eles conheciam o Milton, não sei o que. Tem um cara aí, mostrava uma coisa na parede, mostrava isso. Sou estrangeiro, viu, Milton? Sim. E ele desenhando, porque havia necessidade de continuar a obra, de ter o detalhe perfeito. Não era hora de uma visita que ia pegar o resto da tarde e ia acabar com o trabalho de escritório. Então tinha esse processo, tinha aquele processo de sair também dentro do escritório, mas eu ficava fazendo um depoimento do lado humano do meu, extremamente amigo, uma espécie de amigo mesmo, assim, de pai, né? Um processo de aprendizagem nosso, não era exclusivamente a questão do trabalho, era uma relação fantástica, né? Que ele sabia dividir bem o momento de trabalho, o momento de descontração, né? Extremamente humano, extremamente amigo, a quem eu guardo uma reparação fantástica daquele escritório, aquele processo de construção do Brasil. E seria interessante ele falar um pouco sobre isso, sobre as pessoas que conviveram com ele no escritório, aquele processo que eu não sabia nada, ele botava para desenhar a letra. Como é que você vinha da escola, não sabia desenhar a letra? Botava aula de castigo no período, né? Até que você pudesse ter possibilidade de começar a trabalhar. Mas o lado dele dentro da obra também era extraordinário para nós, porque nós aprendíamos a desenhar, estávamos detalhando, ele botava, era de responsabilizar a pessoa, vai fazendo aí, né? Aí você ia tendo que pensar, tendo que discutir, ele vinha, botava no caminho certo, e a gente via depois na própria obra a cristalização daquilo. Então era uma verdadeira escola, que talvez ele não tivesse em outras cidades do Brasil. O cara ia trabalhar, voltava para casa, não sei o quê. Esse processo que a gente bebia a arquitetura, bebia a construção, comia a construção, ia para um bar, saía do escritório, vai comer uma pizza, não sei onde, volta a ver, conversando sobre aquele trabalho, sobre o que tinha visto num trabalho de outro, coisas desse tipo, que foi um ensinamento fantástico, que eu espero que alguns de nós possam retransmitir essas coisas para os jovens arquitetos, porque ele formou uma geração, não sei se você tem percepção disso, quase que inteira, porque eram 3, 4 escritórios no máximo, né, na cidade toda, e o meu absorveu muito da geração daquele período. Milton, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu gostaria de saber, por exemplo, você que foi uma pessoa que veio para cá no período de obra da cidade. Acho que poucas pessoas, acho que na humanidade, têm a oportunidade, como esse grupo de arquitetos, técnicos, engenheiros e tal, que vieram para Brasília com esse trabalho de construir essa cidade. Eu gostaria de saber de você, como você sente hoje esse processo? Por exemplo, você viu aquele canteiro de obras e hoje você vê essa cidade praticamente consolidada nesse processo, inclusive de dinâmico que uma cidade tem. Como que você sente? Você como arquiteto, como homem mesmo, como é que você sente isso? Isso é uma coisa muito curiosa que eu tenho para as coisas boas, más, etc. Bom, primeiramente você vê que a cidade conseguiu se consolidar, né? Agora, há uma diferença. A expectativa minha talvez não fosse o que está ocorrendo. A expectativa minha teria sido eu acho que eu sou muito ingênuo. Eu talvez não percebia na época que certas coisas podiam influir no próprio traçado, na própria dinâmica da cidade. Então isso me choca muitas vezes, sabe, de ver
de ver como ela muitas vezes é tratada, porque na época nós procuramos, bem ou mal, planejar tudo, sabe? Estudar da melhor forma, procurar a melhor solução. E o que você vê muitas vezes hoje é espaços fantásticos serem tomados por uma coisa de pouca qualidade, em que nota-se perfeitamente que o interesse maior é quanto aquilo vai dar de lucro, se aquilo vai valer a pena financeiramente ou não, em detrimento de toda essa perspectiva global da cidade. Se perdeu muito em qualidade, né? Eu acho que se perdeu muito em qualidade. Eu acho que é muito progressivo o negócio, está muito progressivo, né? Porque o que eu vejo, por exemplo, o que você conseguiu fazer em 10 anos ou 15 anos, hoje está se arrastando. O sujeito hoje faz 10 metros de meio-fio e começa a anunciar que fez 10 metros de meio-fio. E na época a gente fazia milhares de metros cúbicos num período muito curto, de concretagem, por exemplo. Os prédios nasciam da noite para o dia aqui, as galerias, as pavimentações. O sujeito hoje bota um canteiro ali, faz um canteiro de flor, ele anuncia que está fazendo um canteiro de flor. Entendeu? Então, tem uma série de coisas que são inúmeras, né? Se você ficar aqui essa preocupação que ele havia colocado, dissertando sobre isso, né? A preocupação que o professor havia colocado antes, havia preocupação até do construtor mesmo, de considerar o trabalho de um arquiteto contratado pela empresa que queria fazer com qualidade. E o Estado também, né? Estava preocupado com a qualidade ao ponto de, em algumas situações de obra, no próprio Itamaraty, o Milton ter viajado num período e tinha um engenheiro encarregado, vou dizer do setor não, mas de alguns dos setores de infraestrutura do prédio, e tinha os projetos direitinho, inclusive eram estudados os projetos de instalação, tinha uma maneira de colocar onde, até para saber depois, para não se quebrar as paredes, para descobrir onde é que está um tubo, essa coisa toda, né? E ele, ao retornar, descobre, olha, né, uma das paredes daquela, e está tudo, o cara que ele pega do ponto e traça a diagonal do tubo para o lugar mais próximo, né? Que está aquela parede assim, ele olha e... mas não tem um projeto aqui, não tem um desenho, a gente não sabe o lugar que está isso aí. E já, não assim como eu estou falando, já saiu dentro da obra. Quem fez isso aqui, né? E traz aí uma marreta para quebrar. E esse engenheiro aparece aí na segunda ou terceira live, né? Aparece com a cabecinha, diz, o senhor fez isso aqui? Fica o senhor dentro dessa obra, que isso aqui não é trabalho, não. Por quê? Com a preocupação... Com a qualidade. Com a qualidade, certo? Que hoje, você fala, hoje, ao longo do tempo, né, você veio perdendo e o Milton sempre batalhou por essa qualidade. Respeito ao projeto. Isso era um ensinamento também para todos os jovens, né? Essa preocupação com a qualidade. A agressão também... A agressão que nós estávamos comentando anteriormente à nossa entrada aqui, o desrespeito ao nosso trabalho, né, que hoje se observa em todo canto. Chega um indivíduo qualquer, de maneira arbitrária, resolve modificar seu trabalho ali, sem tomar conhecimento, mudar a especificação. Eu tenho caso, o sujeito mudou a janela, muda a escada, muda o revestimento. Então, eu acho que também é um problema mais de educação. Nós precisamos trabalhar um pouco mais na educação do nosso povo. Porque não adianta você propalar ensinamentos, você promover uma série de regras, de estabelecer parâmetros
quando as pessoas não têm menor sensibilidade. Então é preciso que uma média de um percentual muito maior, em média, tenha um discernimento maior sobre o que é bom, o que é ruim, se aquilo é equilibrado ou não é. Então, atualmente não está acontecendo. Então, por isso que a gente vê. Muitas vezes o sujeito acha ótimo ter uma quadra de tênis ali no eixo monumental, quer dizer, que quando você tem um parque da cidade para colocar determinados eventos, jogam o evento no eixo monumental, na via principal do plano piloto, quer dizer, interfere para o turista que vem tirar uma foto, vem estabelecer o visual com a cidade, esse estreitamento com a cidade. Então, tem que existir regras para isso, que não existe. Então, cada um que chega vai modificando, vai fazendo o que dá na sua cabeça. Você vê isso, o distrital, eu construí como executor, era um auxiliar do chefe da execução na época. Esse distrital é uma das obras mais antigas aqui, tem uns 30 anos quase executado. E eu venho observando sistematicamente. O Hospital Distrital não para de ter obra. Ele tem obra, 30 anos depois ele continua tendo obra, todo mês tem obra. Por quê? Cada um que entra lá quer particularizar, personalizar. Ele é o cargo de chefia, então ele se bota como chefe, se acha no direito de modificar aquilo a seu bel prazer. Então fica difícil, as coisas vão tendo mutações irreversíveis em termos de obra arquitetônica. E isso tem acontecido muito na nossa cidade. Na tua experiência, por exemplo, enquanto arquiteto, por exemplo, daquele período assim, do boom, do auge da construção aqui até hoje, a imagem do arquiteto, como é que você vê o arquiteto como o produtor da arquitetura, evidentemente, desse produto que ele faz, o respeito com relação a ele, por exemplo, de outros profissionais ou da sociedade e tal, como que você vê isso? Tem sido mais assimilado pela sociedade o conhecimento, o respeito ao profissional da arquitetura, ou tem piorado nessa trajetória? Como é que você vê isso? Eu acho que o respeito à nossa profissão tem regredido. Eu acho que isso é olhos vistos. Haja visto que não há diferenciação. Tem gente de bom nível que não diferencia o engenheiro do arquiteto. Começa por aí. Já confunde, não sabe ser engenheiro, confunde o engenheiro com o arquiteto com o engenheiro. Tem gente que se assusta quando se fala que essa obra é necessário que seja projetada por um arquiteto, mas não é um engenheiro que projeta. Então eu já tenho ouvido muito disso. Eu acho que não sei o que realmente está faltando, não sei, divulgação não sei se existe. Eu acho que falta conhecimento mesmo da comunidade, do que realmente, qual é a função de um arquiteto. Então, muitos acham que o arquiteto é um decorador, muitos acham que o arquiteto é aquele que coloca o móvel no seu interior, né? Quando, na realidade, no meu tempo de formatura, o arquiteto era uma pessoa que tinha que ser mais completo, ele tinha que ter um curso. Nós tivemos um curso, por exemplo, bem completo de cálculo estrutural, nós tínhamos um curso bem extenso de instalações, nós tínhamos um curso na faculdade só de cálculo, nós tínhamos a geometria descritiva que hoje tiraram, que eu acho que é de suma importância para o seu raciocínio espacial. Eu acho que você desenvolve muito o seu raciocínio espacial com a geometria descritiva. Você faz todo o raciocínio no espaço. No entanto, retiraram essa cadeira.
Eu vejo que o desconhecimento da comunidade com relação à nossa profissão, eu acho que não está bem favorável com relação a outros tempos, não. Eu queria fazer um comentário a respeito disso que o Felipe está dizendo, que é essa perda de qualidade que a gente vem sofrendo há muito tempo, que eu acho que é gerado por uma falta de uma desinformação dos profissionais, cada vez menos informados a respeito de aspectos técnicos. E que eu acho que é fundamental é saber que você tem que estar preparado para o cotidiano, que não vai ser feito uma nova Brasília todo dia, né? Não vai ser essas obras grandes, de exceção, que elas não vão ser feitas todo dia, mas você tem que estar preparado para o outro cotidiano. E que esse cotidiano, ele envolve tecnologia e ele gera qualidade para quem sabe isso, para quem domina isso. Eu acho que foi a escola da gente aqui que trabalhou comigo há muito tempo. Então, alguns detalhes, por exemplo, o Milton citou essas coisas do arco de Itamaraty, que ele contava para a gente no escritório. E outros detalhes, esse detalhe da maneira, a tecnologia de se fazer uma escada helicoidal. Então, eu acho que muita gente desconhece, por exemplo, a gente uma vez eu detalhando um portal comigo, então eu queria fazer uma espessura pequena. E ele falou, olha, o parafuso de uma dobradiça, ele tem tantos centímetros, então o portal jamais vai poder ser menor que 3,5 centímetros, porque o parafuso vai sair fora do portal, que é um detalhe técnico, uma coisa muito pequena, mas que é muito relevante para quem está envolvido com esse tipo de coisa. O Milton fazendo uma vez o detalhe da escada do aeroporto de Confins. Então, ele explicando para a gente que, por exemplo, a escada, o que é o patamar de uma escada? Ele é um lance intermediário de descanso, né, para que você possa subir o resto da escada. Ele tem uma função ergométrica, mas ao mesmo tempo esse é um detalhe que tem que ser primoroso. Então, por que um patamar de uma escada tem que ser no meio do lance da escada? Então, você observa o patamar da escada do Itamaraty, ele está a 1/3 do lance, da altura total dela, para ela ficar uma escada mais agradável visualmente, para você ver o patamar antes de começar a subir a escada. E a Pagani Pinheiro, por exemplo, na época, queria fazer uma esquadria corrida, porque ela precisava fabricar todos os vidros do aeroporto antes da execução dos cachês. Então ela criou uma modulação e o Milton foi contra a modulação. Ele estabeleceu um outro tipo de modulação, um tipo de junta, e desenhou uma esquadria que é primorosa, que eu acho que pouca gente conseguiria fazer isso hoje. Então é uma coisa que a gente acha que, de repente, nós vamos nos preparar para a obra de exceção, mas que todas essas pequenas coisas do cotidiano que a gente aprendeu durante anos com ele e que, para mim, pessoalmente, tem me servido durante a vida toda, eu acho que foi o melhor aprendizado que eu tive na vida, foi a minha grande escola. E eu acho que a gente tem que estar preparado para isso, para que, porque qualidade, é uma coisa que está muito ligada à sensibilidade, é a coisa de você andar num lugar agradável. Você não cria, além de escala, ela é completada, e isso hoje está perdido. O Haroldo hoje, Cláudio estava citando um artigo interessantíssimo que ele deu hoje, que eu achei bacana demais. Ele falou
o país perdeu a nação, né, você leu do Milton Santos, uma coisa assim. É um negócio bacana, a gente está perdendo. Então, de repente, que tem aí uma experiência acumulada de anos e anos, e isso está em tudo no escritório lá, e ninguém sabe bem, ninguém tem noção desse patrimônio. Isso é um patrimônio fantástico. Eu acho esse patrimônio fantástico. Eu quisera ter um arquivo desse para mostrar, entendeu? Para você saber realmente. É uma coisa que a cultura, todas essas coisas, ela se faz através disso, é conhecimento acumulado. E esse conhecimento é acumulado através da experiência fantástica e que hoje ninguém tem, pouca gente tem noção de como isso é feito. São coisas que são muito difíceis de fazer, de você dominar isso. Como vou citar um outro exemplo, quando a gente fazia um detalhe, às vezes uma parede muito grande, então, você não vai botar um portal de 25 centímetros, essa parede vai empenar, ela com 4 por 25, ela empena, então você tem que criar uma junta, às vezes a parede ela não é uniforme, você tem que poder ter uma junta para acertar ela. Então são coisas que eu acho que isso não é nem conhecimento, isso é cultura. E para a gente, como profissional, se você com conhecimento desse, você tem muito mais segurança do que a sua profissão. Eu acho que a gente, os arquitetos hoje, eles passaram a ser um supérfluo muito grande. Assim, a gente é considerado uma coisa que todo mundo se julga o direito de opinar de uma maneira muito superficial. Mas, ao mesmo tempo, nós não acumulamos esse conhecimento. Esse conhecimento, ele está... Você pega algumas revistas japonesas que mostram, eu vi em uma certa ocasião, um detalhamento daquela casa da Farnsworth, do Mies van der Rohe, uma revista inteira de 100 folhas falando sobre o detalhamento daquela casa. Mas qualquer pessoa que pega um documento desse, ele adquire um conhecimento fantástico. E nós, como profissionais, nós, de alguma maneira, passar esse conhecimento. Eu acho que nós estamos vivendo, as ideias têm que vir junto com a técnica e o cotidiano é muito mais sério que só a ideia. Eu acho que isso eu acho que o Milton conseguiu mostrar isso para todo mundo. Inclusive, a gente saber distinguir os profissionais mais sérios, os melhores, e fazer opções boas até de trabalho para quem tem essa coisa de trabalhar com os outros. Eu acho que isso é importante. São caras como o Milton, o Elvio, o Lelé, muitos outros, mas eu acho isso muito importante. Eu queria dizer que depois do nosso bate-papo, o Milton vai dar a honra de estar com a gente um pouco mais aqui, não é? E as pessoas poderão conversar com ele